Gotas salutares. Fixe essa ideia. Olá, bom dia. Como vai você? Tudo bem? Firme, forte, flexível, feliz? Pois é, mais um dia com mais uma ideia do Gotas Salutares. Pensamento. Será que os meus pensamentos têm alguma coerência com a minha vida? Com o que eu quero na minha vida? Ou eu acho que é assim que funcionam as coisas? Ou eu acho que tudo funciona dessa forma? É estranho, né, ver essas duas situações, essas duas circunstâncias do achar e pensar. Sim, para poucas pessoas elas entendem a diferença de uma situação ou outra. Por exemplo, pensar ou achar são situações bem diferentes. E vai depender muito, bom dia Marcelo, seja bem-vinda, vai depender muito de como que você percebe isso da sua consciência. Então, o tema de hoje, eu acho ou penso, tem pesos e medidas diferentes, muito diferentes. Essa história das pessoas falarem que eu acho que é isso, que eu acho que é aquilo, é o primeiro sinal de fraqueza do seu comportamento. Porque o achismo não traz aquela responsabilidade existencial de realmente estar presente, estar coerente naquilo. Então, quando eu acho, eu não acesso totalmente o meu subconsciente nas minhas realizações, no que eu penso que é a realidade. Sabia? Bom dia, Isabela, seja bem-vinda. Então, o ato de pensar ou achar tem uma diferença muito grande quando nós estamos lidando com energias. Quando nós acreditamos que a energia muda o ambiente, quando nós acreditamos que nós emanamos ou atraímos energias. Sério, poxa, mas uma palavrinha tão simples dessa faz diferença? Faz sim, faz muita diferença, muita diferença. Então, você praticar o achismo é como se tivesse uma condição assim: eu acho que é isso aí, acabou, eu acho que é aquilo ali, acabou. Quer dizer, a pessoa fica só naquela coisa assim de achismo, tudo ela acha e tem um assunto para isso e para aquilo. Quando ela traz a palavra pensamento, eu penso sobre alguma coisa, imediatamente eu já trago a minha pessoa responsabilidades. Traz você como ator principal daquele pensamento do que você está falando. Bom dia, Vanessa, seja bem-vinda. Então, pare um pouquinho e pense. Coloque em ordem o seu modo de agir, o seu modo de se comportar, originado do seu jeito de pensar ou de achar que é alguma coisa. É estranho, não é mesmo? Pegue agora alguma atividade no seu dia a dia, algum movimento, e coloque lá no seu coração: eu acho, eu penso. Você vai perceber aonde é que vibra realmente eu acho ou eu penso. Quando eu acho, aquela coisa assim, sabe, aberta, eu acho que é isso assim, eu acho que é aquilo ali. Então é uma coisa muito de devaneio, né? De uma palavra que não tem muita fundamentação. Mesmo que tenha fundamentação, fica aquela coisa débil. E quando eu coloco pensar na frente, eu uso a coerência, eu uso a consciência. Bom dia, Flávia, tudo bem? Seja bem-vinda. Ela
comenta aqui que achar diminui a credibilidade para com o outro. Substitua achar por acredito. Também é uma palavra de força, porque essa coloca crédito na outra pessoa, no que ela está dizendo, no que ela está proporcionando. Então, o dar crédito, colocar atitude, colocar aquela frase, né, essa palavra do pensar agindo em prol daquilo que você está colocando em atividade de ação, ela realmente produz credibilidade. Então, eu penso que, eu acho que. Olha como é que vibra uma palavra e a outra, e uma frase e outra para a pessoa que está ouvindo. Então, achismo deixa você num padrão assim medíocre de situações. Quando eu falo o que eu penso, eu trago essa responsabilidade coerente para a minha existência. Aí sim faz uma diferença tremenda no que realmente você quer na sua vida. Poxa, mas e só essas duas palavrinhas fazem diferença na minha vida? Se você agir na credibilidade, como a Flávia comenta aí, faz a diferença sim. Agora, se você não tem credibilidade nem no que você está falando, nem no que você tem como princípio, fica difícil de acontecer alguma coisa positivada no seu dia a dia. Sabia? Fica difícil. Então coloque palavras que edifiquem, que modifiquem o seu sistema, o seu jeito de pensar. Quem acha já fica achando, fica aquela coisa para trás, assim, todo mundo acha que isso vai acontecer, isso, aquilo. Agora, quando as pessoas passam a pensar, novamente eu falo, ela resgata a sua responsabilidade, a sua existência crível. E as coisas começam a ter mais coerência na sua vida quando você passa a pensar sobre algo, porque leva você, acessa seu subconsciente a refletir. Consegue pensar essa diferença do achar e pensar? Sim, essas diferenças lhe promovem mais o que? Autocredibilidade. A Flávia pergunta: podemos substituir achar por creio? Também, Flávia. Essas palavras, tirando o achismo, qualquer outra palavra tem diferença. Diferença de força vibracional do que realmente nós queremos na nossa vida. Se nós queremos promover mais crédito no que nós falamos, no que nós participamos, o achismo, a palavra achar precisa estar fora. A única coisa que achar, né, que podemos usar é quando você acha alguma coisa. Quando você acha achei aquilo, achei esse objeto, aí pode ser até utilizado com mais coerência, mas achar no princípio de uma frase que você acha que é assim, você acha que é aquilo, você está procurando alguma coisa ainda, sabia? Quando você está achando, você está como se estivesse procurando alguma base para que entre em credibilidade. Agora, quando você fala, eu penso que, eu penso que, eu pensei sobre aquilo, você está trazendo a responsabilidade para você, aí a história muda, a frequência de energia, a credibilidade, ela aumenta. Quando você pergunta se pode trocar pelo creio, Flávia, pode sim, porque quando eu creio que isso é aquilo, você é isso, aquilo ou é isso, você passa o quê? A ter credibilidade com você. Você tem um crédito, não importa se as pessoas estão acreditando ou não, mas você acredita em você. Então faz a diferença, sim, você mudar as palavras durante uma atitude, durante uma frase ou uma conversa que você está tendo. Faz muita diferença.
Agora, como é que fica isso no seu padrão de vida, no seu diálogo, onde você está se ocupando profissionalmente, onde você está aí conversando de uma forma social, ou trocando ideias mesmo, ideias assim do dia a dia. Quando a pessoa entra com a frequência do achismo, fica uma coisa assim sem crédito, fica um papo ruim. Eu acho que vai chover, eu acho que vai acontecer isso ou aquilo. Então fica aquela coisa assim, ó, sabe? Não tem muita força energética. E quando você começa a lidar com as energias, assim, com as palavras como de uma forma energética, você precisa aprender a selecionar essas energias, esses padrões energéticos. Quando você seleciona os padrões de palavras, cada palavra tem uma força vibracional. Então, você chegar a algum momento aí, deixa eu selecionar aqui, por exemplo, vou parar de falar tanto não, sabe? Não, eu acredito, não, eu sei. Como assim? Isso está no mesmo padrão do achismo, porque quando ela fala um não na frente, ela não está nem acreditando basicamente no que ela está falando. Ela produz um efeito negativo na frase. Então, se você estiver conversando com pessoas inteligentes que compreendem essas expressões, tenha certeza que você vai cair, o seu crédito cai. Você só vai encantar pessoas que não têm tanta credibilidade na sua vida. Você vai encantar os achistas também. As pessoas que realmente acreditam e pensam sobre a sua base da vida, elas não vão ser encantadas pelo seu modo de conversar, pelo seu modo de agir. Como havia dito há tempos atrás, falar está cheio de gente, está cheio de pessoas para fazer isso. Eu quero saber você entrar na atitude, no comportamento, na ação. Aí sim você vai ver o quanto de responsabilidade que você vai ter. Você vai desenvolver. Mas você está afim? Eu acho que não. Então desista. Você está afim? Penso que sim. Utilizando aí o que a Flávia falou, acredito que sim. Pronto, isso traz a responsabilidade existencial para você. Aí faz diferença. Se não, você é simplesmente mais um ser nessa grande massa sendo conduzida às situações medíocres e consumistas do meio. É interessante? Procure se orientar melhor. Traga antes de você falar alguma coisa, pense nos valores vibracionais das palavras. Elas fazem diferença quando você quer produzir alguma informação, quando você quer se comunicar de uma forma mais coerente, de uma forma mais crível. Isso ajuda. E ajuda também no seu subconsciente. Se você fala coisas coerentes com o que você pratica, isso te empodera ainda mais no seu sucesso próprio. Agora, se você fala uma coisa e faz outra, esse padrão, essa frequência energética, ela fica incoerente. Então vocês começam a trilhar por caminhos diferentes, porque você fala uma coisa, você falha aqui. Você faz alguma coisa aqui, mas não fala, você surpreende, também não funciona muito bem. Você vai fazer alguma coisa, você pode falar que sim, você aumenta a sua credibilidade falando o que vai fazer e faz. Isso é positivo. O problema é você falar que vai fazer e não faz. Aí realmente fica difícil. Tá bom? Então pare com os achismos. Entre na frequência dos pensamentos positivos, dos pensamentos coerentes com o que você quer. Aumente a sua credibilidade em si. Quando você aumenta a credibilidade em si, com certeza você vai também disseminar a sua credibilidade. Pelo contrário, você estará simplesmente numa massa básica.
sendo simplesmente mais um que não faz diferença nenhuma nessa dimensão terrestrial. Então, pare com seus achismos, entre na frequência do pensamento, de pensar. Eu penso, se eu penso, eu existo, eu faço alguma coisa. Sucesso!